139 Estar condenado a constante inquietação e incerteza, pois aquelas influências dificilmente perceptíveis que vêm de partes muito distantes do espaço, e aquelas influências imperceptíveis que têm uma realidade física em qualquer, mesmo em partes infinitamente distantes do espaço, devem, de acordo com de alguma forma, embora de forma completamente incontrolável, fazer tangível. Adaptar-se a eles, entendê-los, seria uma tarefa tão intrincada que nos parece intransponível. A segunda visão nos mantém longe da agitação. Como agora não vemos possibilidade de examinar a visão de A, decidimos, de acordo com o princípio da economia, em favor da visão de B. Anunciemos então o princípio da economia do pensamento. As diferentes explicações dadas por um ser vivo à seleção feito de acordo com a realidade é guiado por um sentimento de prazer, que, de acordo com o nível de desenvolvimento da criatura, desencadeia nela o que pode ser descrito como a explicação mais econômica. Isso não esgota as amostras às quais as sentenças reais estão sujeitas, porque mesmo que uma frase apareça completamente nova, ou seja, sem concorrentes, ela será verificada. Por um lado, porque antecipamos que terá concorrentes crescendo, e então declaramos muitas proposições muito complicadas e peculiares, assumindo tacitamente que uma explicação muito mais simples será encontrada. Portanto, aqui a seleção decide entre uma visão apresentada e uma visão meramente esperada, mas ainda de acordo com o princípio da economia de pensamento. Mas a substância viva também obedece a um princípio completamente diferente. Isso decorre imediatamente da peculiaridade da série G2, GN, que oferece um MAGID como limes. Assim, na luta competitiva de GN contra um membro anterior da série, o desempenho de GN deve ser superior ao de seu competidor. Para expressar isso exatamente, usamos o conceito de MAGID G. Se ele está sob a compulsão de escolher uma das duas ações e realizar a escolhida, ele decidirá de acordo com sua natureza, pois hesitação e hesitação são desnecessárias. 140. Tão longe dele. E ele escolherá a ação que prevê ser mais vantajosa, que é determinada pelas condições B. Quaisquer duas ações podem então ser comparadas de uma certa maneira. Vamos chamá-los de HR e H2, e se o sinal for mais vantajoso, para igualmente vantajoso e ou H2, e essas relações têm um significado claro. Se o MAGID tiver mais de duas ações para escolher, digamos entre N, digamos H1, H2, HN, ele preferirá uma delas, por exemplo B. Se isso for dito a ele agora, ele preferirá outro do grupo, por X, BH2. E assim, em um dado momento e sob dadas circunstâncias, ele classificará as ações a serem comparadas, e o fará de maneira definida. Ora, uma ação vantajosa é ao mesmo tempo efetiva, ou seja, traz um ganho, produz algo desejável. Essa preferência do efetivo na luta pela existência, as ações se expressam persistentemente como uma tendência de adaptação e são, portanto, para a substância viva, porque são constantemente vivenciadas, macheidicas, e, automático, funcionando com certeza. De acordo com isso, a substância viva exige um efeito de toda explicação, ou seja, um entendimento. Uma sentença real deve, portanto, resistir ao teste de seu desempenho. Vamos resumir isso. Princípio da eficácia. Um princípio de que uma criatura não espera fazer nada pela previsão de eventos futuros é rejeitado por ela com sentimentos de desagrado. Por exemplo, um aluno não gostará de qualquer frase que ache que nunca lhe servirá bem na escola. Sua marca registrada de conquista ainda são as boas notas. O engenheiro só aceitará a teoria de Lagrange na medida em que ela lhe oferecer soluções concretas, métodos de medição, uma progressão gráfica, enfim, o que ele usa para entender as máquinas. A teoria geral nada mais é para ele do que a soma de suas aplicações aos fins pelos quais ele luta. Para o matemático é diferente, para o filósofo novamente, e todos olham para isso com o grau de prazer que isso lhe proporciona. Embora, dada a variedade de propósitos, e 4 de uma pessoa, os diferentes sentimentos liberados nela ao mesmo tempo podem se misturar e reagir uns aos outros. Muitos provérbios também atestam esse princípio, por X, B, o bíblico. Pelos seus frutos os conhecereis ou o árabe. Ouço o barulho do moinho, mas não vejo a farinha saindo.
A maneira como as pessoas julgam as coisas pelo seu sucesso, o trabalho feito pelas coisas, segue a mesma regra. No entanto, esse método é impreciso porque a eficácia muitas vezes só se torna perceptível no futuro e às vezes apenas por influências indiretas. O princípio também é eficaz na transformação de crenças. Quando se viu que a nova ciência, a princípio vista com desconfiança e ódio, podia fazer previsões, ela foi respeitada. Quando ficou claro, em meados do século passado, que a metafísica predominante não trazia nenhum esclarecimento ao mundo compreensível, ela caiu em descrédito geral. Quando as pessoas começaram a duvidar que Deus ainda operava milagres e tudo o que acontecia era visto como determinado por leis naturais, a oração perdeu muito de sua sinceridade e a fé em Deus foi enfraquecida. Mas então duas ou mais sentenças concorrentes são comparadas entre si de acordo com seu desempenho. Tal comparação é difícil de fazer, porque é condicionada por uma multidão de circunstâncias muito mutáveis. Mas a criatura viva tem a tendência de realizá-la, porque a substância viva experimentou constantemente a tendência de fazê-lo como um caráter persistente da evolução cósmica. Com os mesmos meios de compreensão a serem utilizados, escolherá a mais eficaz das sentenças concorrentes. E daí segue-se facilmente que, dentro de uma certa amplitude de força que está disposta a despender, ela adquirirá um sentido de proporção. Consequentemente, sua expectativa será formada de tal forma que exige um lucro proporcional para uma determinada despesa, que deve, no entanto, estar dentro de seus meios disponíveis. Teorema da proporção. Uma criatura viva faz uma seleção entre sentenças escolhendo aquela que corresponde ao seu estágio de desenvolvimento. 142. O julgamento se forma sobre a quantidade de pensamento que uma sentença requer, em relação ao ganho de compreensão que é a conquista da sentença, e considera aquelas sentenças com sentimentos de prazer onde o esforço não está além de suas forças e esta proporção lhe parece a mais favorável. Nessa frase, o conceito de performance está subordinado ao arbítrio subjetivo da criatura, porque uma distinção deve ser feita entre o conceito exato, cuja definição foi dada acima para a luta de Macheidre que serviu para enfatizar e especificar um caráter persistente do desenvolvimento, e aquela que ocorre no princípio da proporção, em que o esforço e o desempenho ocupam posição tão determinante. O conceito exato de realização, que não é compreensível em todas as atividades, deveria servir para nos alertar sobre o caráter persistente de uma certa tendência, se não de todas, então de muitas e, em particular, do evento mais compreensível. O princípio da proporção, por outro lado, visa deixar claro o efeito que emana desse caráter persistente, que é, por assim dizer, uma sugestão. Antes. É por isso que, ao pensar, pequenos passos são seguidos de grandes com passos pequenos, o esforço é muito pequeno e a conquista pode passar despercebida. Com grandes passos, o desempenho inicialmente permanece problemático, enquanto o esforço certamente parece significativo. Se alguém tem fé em uma teoria desde o início porque ela é bem respeitada, espera que ela se beneficie enormemente e está disposto a fazer um esforço para adquiri-la. Mas se a antecipação é enganada, um forte desgosto se mistura com a crença na autoridade e a pessoa é tomada por uma resignação peculiar, que pode se condensar em um descontentamento com a cultura. E todas essas reações emocionais ocorrem com certeza automática, estão invariavelmente presentes. A frase é porque as pessoas, especialmente as crianças, adoram brincar. O esforço envolvido só pode ser avaliado em termos da tensão excessiva que incita a saída, por assim dizer, ou seja, zero. No entanto, cada jogo realiza uma conquista no reconhecimento. E isso é 143 fácil ver que esses jogos são preferidos onde a relação entre desempenho e esforço parece muito favorável. Na filosofia, a eficácia da proposição se expressa no prazer que as proposições gerais suscitam. A lei da gravitação de Newton satisfaz mais do que os teoremas de Kepler, desde que estes sejam entendidos como consequências destes últimos. Novamente, o teorema de que toda energia que irradia de um ponto em um meio homogêneo obedece à mesma lei do inverso do quadrado da distância despertaria mais luxúria do que o teorema de Newton. O esforço envolvido na compreensão é apenas um pouco maior do que com o último teorema, porque basta pensar em luz,
calor, eletricidade, magnetismo, etc. Além da gravidade, e ao mesmo tempo tem-se um esquema geral para antecipar novas frases deste tipo. A tese explica o prazer em mostrar o conteúdo de uma proposição geral enumerando os casos particulares que ela contém. Isso lhe dá a sensação de alto desempenho com pouco esforço. As declarações que fizemos não são o que Avenarius almeja. Ele os rejeitaria como pouco assertivos. Isso pode ser visto claramente lendo as palavras de abertura de seu livro. Ele diz lá: este escrito tenta lidar com o desenvolvimento da filosofia sob o princípio da menor medida de poder. Claro, este princípio é antes de tudo um princípio de persistência, que em relação à alma seria mais ou menos assim. A mudança que a alma dá às suas ideias quando novas impressões são adicionadas é a menor possível. Ou seja, o conteúdo de nossas representações após uma nova apercepção é o mais semelhante possível ao conteúdo anterior a ela. Mas, na medida em que a alma está sujeita às condições da existência orgânica e às suas exigências de conveniência, o referido princípio torna-se um princípio de desenvolvimento. A alma não usa mais força do que o necessário para uma apercepção e, na maioria das apercepções possíveis, dá preferência aos que realizam o mesmo trabalho com menos esforço ou melhor com o mesmo esforço. Sob circunstâncias favoráveis, a alma se puxa com um esforço momentaneamente pequeno, mas com o que,